Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, a mais um encontro do ciclo de palestras junguianas. Hoje a gente vai ter o prazer de contar aqui com a participação da Carla Rabelo. Carla Rabelo, que é psicoterapeuta junguiana, formada pelo Labirinto, psicóloga, também astróloga. Daqui a pouco ela vai se apresentar um pouco mais, e bem melhor do que eu, né? E dizer para vocês que no dia 25 de março, nós teremos a palestra do Felipe Cortes, e o tema vai ser a morte no processo de individuação, né? Então, esse programa aqui de ciclo de conversas junguianas é uma atividade do Labirinto, destinada para membros do Labirinto, de forma gratuita, e para aqueles que não são membros, pagam a taxa de adesão para participar desses encontros. Ocorrem pelo menos uma vez por mês, né? Mas nós temos meses que nós temos duas palestras. Além disso, a gente faz algum recorte do vídeo das palestras, 2 ou 3 recortes, para que a gente possa colocar no canal que o Labirinto tem no YouTube, o canal Instituto Labirinto. Então, aqueles que não são ainda, têm a inscrição nesse canal, né, possam fazer essa inscrição, porque além desses vídeos que vêm dessas palestras, nós também vamos colocar outras publicações, mini cursos, né, comentários sobre livros, enfim, né, a gente vai ter uma atividade bem interessante no canal do Instituto Labirinto, lá no YouTube, ok? E hoje, né, assim, sempre uma vez por mês, nós temos 2 grupos de estudos, gratuitos também para membros do Labirinto, que é, Jung e Espiritualidade, em que a gente está vendo a questão do tarô. Nós estamos abordando o livro chamado Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, e um outro grupo de estudo que é sobre mitologia, que nesse período está tratando da mitologia iorubá, e no encontro de hoje a gente vai estudar um pouquinho o orixá Yansan, ok? Então, eu queria passar a palavra aqui para a Carla, para que ela possa se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, né? E já ficar à vontade para fazer a sua palestra. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Evaldo. Todo mundo me escutando? Perfeito. Ótimo. Bom, primeiro de tudo, agradecer pelo convite do Evaldo. Fiquei muito empolgada quando recebi o convite e agradecer também a presença de todo mundo que está aqui, tirando um tempinho do seu sábado. Me sinto extremamente honrada e com uma responsa enorme de fazer valer o final de semana de vocês. Espero que o que eu preparei aqui possa contribuir na jornada de vocês de autoconhecimento. E Evaldo pediu para me apresentar, né? Como ele falou, sou psicóloga, me formei na Unifor em 2015. E, assim, até chegar à astrologia foi um longo caminho, mas tudo começou com a minha frustração, né? Na minha graduação, quando eu me formei, eu não me formei assim contente, né? Porque a única abordagem com a qual eu tinha me identificado na época da graduação foi com a abordagem junguiana, que eu vi numa cadeira optativa, não existia cadeira só para psicologia analítica, né? E eu fui saber da existência do Jung numa cadeira optativa que eu fiz no terceiro semestre, me encantei. Inclusive, quem deu essa cadeira, Valdo, eu já comentei contigo, foi a Gisneide, né? Que hoje se chama Ananda, não é isso? Ananda, isso. Pronto. Isso. Ananda, não sei se alguém já assistiu uma das palestras dela, mas ela foi, Recentemente ela sim, esteve aqui conosco, aqui no Círculo de foi, Conversas Junguianas. pronto, eu lembrei. E ela foi, assim, uma das principais responsáveis por acender a chama dessa relação entre psicologia e espiritualidade, né? Que isso não era um assunto, assim, abordado em outras cadeiras, em outras disciplinas. Foi a Ananda que me despertou essa chama e que me despertou a chama, inclusive, do Jung, né? Mas terminei a graduação, tive que fazer outro tema de TCC, né? Porque não tinha nenhum professor para me auxiliar, para me orientar nessa abordagem da psicologia analítica, da psicologia e espiritualidade. Então, acabei
me formando frustrada. Aí fui para a Bahia, montei uma loja de açaí lá, passei 2 anos na Bahia, depois, depois comecei a dar aula de yoga, que também foi outro momento, outra fase da minha vida onde eu me dediquei bastante. E acho que foi mais ou menos no ano de 2017, 2018, eu tive uma crise daquelas que acho que todo mundo passa, né, em algum momento da vida, de tipo, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, para onde é que eu vou. Mônica acabou de entrar, bem-vinda, Mônica. Desculpa, caiu aqui, mas já estou aqui de novo, desculpa a interrupção. Tranquilo. Onde eu estava em 2018, né, da minha crise existencial, que eu já não estava satisfeita em ser empresária, né, eu não queria mais ter uma loja de açaí, eu não queria mais estar no relacionamento que eu estava, tava, sabe, tudo uma bela de uma merda, tava tudo uma merda, né, e aí, nesse momento, eu ainda não fazia terapia na época, e eu lembro que eu tive, assim, um start, um insight de, cara, eu acho que eu vou num astrólogo lá de Fortaleza, que a minha tia me indicou, para ver se ele me dá alguma luz. E aí, nessa consulta, esse astrólogo, ele é daqui de Fortaleza, inclusive, é o Akita. Acho que alguém... Só um minuto, gente. Talvez vocês já tenham se consultado ou ouvido falar dele. Ele foi a pessoa, assim, que melhor me entendeu, que descreveu tudo o que eu estava vivendo, e não só descreveu, como teve uma abordagem muito empática, muito acolhedora, e me dando, assim, nortes, sabe, do que eu estava passando. E um desses nortes que ele me falou lá na época, estou tentando lembrar se foi 2017 ou 2018, acho que foi 2017. Um dos nortes que ele me falou foi o seguinte: olha, estuda, porque muito em breve tu vai precisar desse conhecimento. E eu falei, tá, vou estudar, mas eu não sabia o que eu ia estudar, né? Eu estava totalmente desencantada com a psicologia, não me via como psicóloga. E aí eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou estudar isso aí que esse cara faz, porque não é possível. Eu dei só a minha data de nascimento, o meu nome, se bem que o nome nem é tão relevante assim quanto a data de nascimento, o horário e o local onde eu nasci. Eu dei essas 3 informações e ele me leu, assim, ele leu minha alma, como nunca ninguém tinha feito na vida. Então, eu fiquei muito surpresa com aquilo. E como boa ariana, com gêmeos forte no mapa, que sou, eu fui muito curiosa, fui atrás de saber como é que era possível ele ter tantas informações a meu respeito com aquelas 3 informações. Então, comecei a estudar, de fato, astrologia em 2017. E eu me lembro, assim, muito da cena de eu pegando um dos livros que era uma referência para mim, e logo nas primeiras páginas, a autora, que é a Cláudia Lisboa, citou a abordagem dela fazendo uma relação com os termos utilizados por Jung, né, como sincronicidade, luz e sombra, e ali, assim, meu ser todo entendeu que aquilo fazia muito sentido. Eu lembrei da minha cadeira optativa, que eu tive lá no começo da graduação. Eu lembro da emoção que foi conhecer a abordagem do Jung, e eu lembro também da emoção que foi saber que essa abordagem junguiana, ela casava com essa nova teoria que eu ia começar a estudar, que era a astrologia, né? Então, desde 2017, eu me aprofundei nos estudos de astrologia, mas só comecei a atender como astróloga mesmo em mais ou menos março, abril de 2020, que foi quando a gente teve a pandemia, né? E aí a vida me empurrou para esse lugar de astróloga, porque eu não tinha, acho que era o empurrão que eu precisava, na verdade, era o que estava faltando, e eu recebi esse empurrão da pandemia, porque na época eu ainda era professora de yoga, e a primeira coisa que foi cancelada durante a pandemia foram as aulas coletivas, né? Então,
Eu me desesperei, mas logo depois eu pensei, eu acho que agora eu vou precisar daquele estudo que o astrólogo falou que eu ia precisar em tantos anos, que bateu exatamente com a época lá que o astrólogo disse que eu ia precisar usar um novo conhecimento. Aí eu juntei as pontas, né, e falei, eu acho que eu vou começar. Então, comecei em março de 2020 e desde então eu trabalho, né, como astróloga, venho assumindo aí esse papel cada vez mais. Evaldo me ajudou muito nesse processo, né, Evaldo? Os dilemas, será que eu estou pronta? Será que eu não estou? E graças a Deus eu já estava com a terapia em dia. Obrigada, Evaldo. Tomei coragem e comecei a atender como astróloga. E hoje estou aqui, nesse momento, que é muito especial para mim. E é isto, acho que a minha apresentação foi essa. Eu queria saber, Valdo, só quanto tempo a gente tem, porque às vezes eu me empolgo e eu preciso ter essa noção de tempo. Perfeito, cara. Normalmente é 1 hora de palestra, meia hora de debate, né? Normalmente é mais ou menos por aí. Tá, Então a gente vai mais ou menos até 10h30, 10h45, mais ou menos. Beleza, tá ótimo. É isso. Então, que lindo caminho. Obrigada, Mônica. Eu queria só, antes de começar, a gente tem quantas pessoas aqui? 8 pessoas contando comigo, né? Só para eu ter uma noção, pode ser pelo chat mesmo, só quem já fez algum mapa astral na vida, quem nunca fez uma consulta, só para eu ter assim uma noção do que vocês conhecem de astrologia. Ele já fez. Não fiz. Tá, Célia não fez, Evaldo fez. Eu já fiz também, Carla. Patrícia já, só por site, tá bom. Ok. Então, Evaldo, como que eu faço para compartilhar minha tela aqui e apresentar agora? Achei. Pronto. Uhum. Tem uma setinha aí, né? Fiz mapa natal. Eu coloco a tela inteira, uma janela ou uma guia? Coloca uma janela, fica melhor. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Tá aparecendo para vocês, gente? Vai aparecer agora. Pronto. Pronto, deixa eu botar no modo apresentação. Vocês estão me vendo ainda? Porque eu parei de ver vocês, não sei por quê. Pronto. Estamos te vendo sim. Agora. Pronto, Deixa eu perfeito. ver. Voltou de novo? Voltou, né? Voltou. É porque se eu coloco no modo apresentação, Então não vai se ver, né? aí Você vai eu ver não só a me vejo, apresentação. não vejo vocês. O que vocês preferem? Assim ou eu boto a tela cheia de apresentação? Assim, Tá bom sim, eu acho. Tá bom sim. Então vamos começar. Vamos lá. Bom, eu acho que é importante a gente ter uma noção histórica, né, da astrologia. Assim como eu apresentei minha história, eu preciso apresentar a história desse saber que existe há mais de 6.000 anos atrás, né, que tem resquícios dos inícios na Mesopotâmia, que é uma região propícia para isso, tá? Lá entre os rios Tigre e Eufrates, era onde a turma de sacerdotes ficavam observando o céu, principalmente para essas duas finalidades, né? Naquela época, basicamente, era para a agricultura, saber melhor a época de plantio, de colheita, de podar as plantas, e a função política, né? Era basicamente essas duas utilidades que a astrologia tinha, e ela era estudada por esses sacerdotes, que eram pessoas lá do topo da pirâmide e que usavam esse conhecimento para beneficiar pessoas também no topo da pirâmide, ou seja, os reis, tá? Eram eles que tinham acesso a esse estudo, era uma coisa assim super elitizada. E aqui eu trouxe umas imagens do que eram as efemérides, que hoje as efemérides são como se fossem um documento que tem o registro
dos movimentos planetários dia a dia, né? Hoje a gente consegue baixar na internet rapidamente isso. Naquela época, ela era esculpida em argila. Então, imagina só o trabalho que foi para fazer uma efeméride e a gente poder. Eu acho isso muito lindo, assim, muito incrível, porque a gente precisou disso daí, esculpido na argila, para chegar nas efemérides que a gente tem hoje, né? Então, é um saber, assim, ancestral do início dos tempos e que resiste até hoje, né? E aí, o que acontecia nessa época na Mesopotâmia, já que não tinha Netflix, não tinha cinema, não tinha parque, a galera olhava o céu, né? Principalmente no período da noite, que era onde a mágica acontecia. E aí, no período da noite, eles perceberam, os povos antigos, que existia uma faixa no céu, que hoje a gente chama de zodíaco, naquela época era chamada de caminho de Anu, que era o deus cultuado da época, né? O senhor dos espíritos e dos demônios e das constelações, Anu. E eles chamaram esse caminho, essa faixa no céu, de caminho de Anu, que era por onde se movimentava o Sol, a Lua, era onde estavam as estrelas fixas e as estrelas errantes, que mais tarde foram nomeadas de planetas. Então, planeta significa estrela errante, aquela estrela que muda de lugar. Atualmente, no céu, a gente consegue ver Marte e Júpiter, inclusive. Quem tiver curiosidade, baixar um aplicativo, você consegue apontar para o céu hoje e saber onde é que está Júpiter, onde está Vênus, onde está Marte. Até Saturno a gente consegue enxergar os planetas. Depois de Saturno é que não dá mais para ver no céu. Então, existiu todo esse momento histórico onde tudo era anotado nessas efemérides, tudo que acontecia dia após dia, e isso foi feito durante anos e anos e anos. Então, por exemplo, chegava uma época do ano que o planeta Marte estava posicionado na constelação de Áries. O que estava acontecendo na Terra naquele momento? Era perne, era guerra. Então, essas relações elas foram sendo anotadas, registradas, e foi se entendendo que Marte é um planeta relacionado à guerra, disputa de poder, e assim sucessivamente com todos os outros planetas e constelações e etc. Eu trouxe aqui também uma imagem para a gente lembrar disso, que eram os zigurates, as construções, uma das construções mais antigas também que a gente tem na história, que eram onde os sacerdotes assistiam ao espetáculo noturno, né? Era um templo tanto dedicado à observação astronômica, quanto considerado um templo religioso, tá? O negócio desse é gigantesco, assim, tem quantos, né? 20 metros de altura, imagina. Ai, meu Deus, dá vontade de voltar no tempo e viver essa experiência, né? Mas para mim, eu acho incrível. E aí, gente, precisou tudo isso acontecer, deixa eu dar uma diminuída aqui, tudo isso aqui precisou acontecer para que a gente chegasse na astrologia que a gente conhece hoje, tá? Isso aqui é um resumo do resumo do resumo, porque não é o objetivo principal, né, dessa palestra, mas só para vocês se situarem no tempo. Quando é que a astrologia saiu desse lugar de servir só as autoridades e passou a servir a população como um todo? Quando a noção de indivíduo começou a existir, ou seja, quando a Grécia vence os persas, quando a Roma conquista o Egito. Aí essa noção de indivíduo, ela é melhor elaborada e, portanto, a astrologia ela é mais democratizada nesse período. Até que surgiu a queda do Império Romano. Surgiu não, aconteceu a queda do Império Romano, que é também o marco do início da Idade Média, né? Lá para o século V até o século XV. E nesse período da Idade Média, quem dominava na época era a Igreja Católica, né? Então, começou toda uma perseguição, não só com a astrologia, mas com todos os outros saberes que não eram considerados
cristãos, né? Foi a época da Inquisição, das Cruzadas. Então, nessa época, a astrologia ela passou a ser extremamente banalizada, ridicularizada, mas na Renascença ela voltou com tudo, principalmente por conta deste rapaz aqui. A minha seta aparece para vocês? Show. Parece sim. Copérnico foi, assim, uma figura da Renascença muito importante, principalmente para o saber da astrologia, porque foi ele o responsável pela teoria do heliocentrismo. Ou seja, até antes de Copérnico, a gente acreditava que a Terra era o centro do sistema. E Copérnico veio e mostrou que não, gente, é o Sol. Nós somos um dos planetas que gira em torno do Sol, né? Então, isso mudou completamente a forma de entender, de se calcular a posição dos astros e tudo mais. E dos eventos, né, da Renascença também foi a criação dos telescópios. Telescópios, sempre erro essa palavra. E dos nomes importantes foi Galileu Galilei, nesse período aí da criação dos telescópios. E a descoberta desses 3 últimos planetas do nosso sistema solar, que são considerados planetas transpessoais, tá? A gente tem Mercúrio, Vênus e Marte como planetas que representam impulsos mais pessoais da gente, tá? Mercúrio é a nossa necessidade de troca, de comunicação, de conhecimento. Vênus, a nossa necessidade, o nosso impulso para se relacionar, para ganhar dinheiro, para buscar conforto na vida. Mercúrio, Vênus, Marte, nosso impulso para defender o nosso território, para brigar pelas coisas que a gente quer na vida. Então, esses 3 são considerados planetas pessoais. Depois de Marte, a gente vem Júpiter, que é um planeta social, e Saturno, que também é um planeta social. E aqui a gente já sai de uma esfera privada, particular, que tem muito a ver com a nossa personalidade, e entra nos assuntos sociais e coletivos. Todos nós temos direitos e deveres, todos nós temos responsabilidades, e aí são as funções apresentadas por Júpiter e Saturno. Por último, vem esses 3, Urano, Netuno e Plutão, que são os transpessoais. Aqui já são planetas que têm a ver com uma geração. Então, todo mundo que nasceu, né, nos anos de 90 tem Urano no mesmo signo, porque fala de uma geração que veio transformar as formas de trabalho, etc, etc. Então, eu estou trazendo esses 3 últimos planetas com um asterisco assim, porque isso faz um link muito legal com assuntos que a gente estuda na psicologia analítica, tá? Porque como são planetas mais distantes do nosso sistema solar, para a astrologia, quanto mais distante é um planeta do Sol, mais difícil a gente ter consciência da força daquele planeta. Então, é mais fácil esse planeta dominar a gente, como, por exemplo, um complexo autônomo. Então, esses 3 planetas são planetas que mais, entre aspas, causam... Alguém levantou a mão. Deixa eu ler aqui. Foi a Mônica. Fui eu, Carla, desculpa. Eu não percebi falar, bem. Quanto mais longe está o planeta, mais difícil é o quê? Ele tem uma interferência maior, foi isso que eu percebi. Tá, mais difícil é ter consciência da força desse planeta. Ah, ok, como ao inconsciente, ok, grato. Isso, por isso que são planetas também mais relacionados... Espera ainda... Pronto. Por isso que também são esses 3 planetas aqui são mais relacionados ao inconsciente coletivo, tá? Porque eles representam essas forças do coletivo mesmo, e dessas forças que, para além do coletivo, eu diria, essas forças mais sutis mesmo, tá? Urano, Netuno e Plutão. Então, tem um livro específico que eu nem ia trazer, mas eu olhei para ele hoje e achei que é interessante que vocês anotem, que é esse livro Síndromes de Plutão,
e dos outros planetas exteriores. Essas duas autoras analisam justamente a partir de Júpiter, então Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, quais são as síndromes mais comuns desses planetas, como é que eles se manifestam na nossa vida quando a gente não tem consciência da força deles, tá? Então, o que elas chamam de síndrome no livro é se relacionar ao complexo autônomo de Jung, tá? Então, é muito interessante aqui, é só já um spoiler de como a gente pode associar esses saberes. E cadê? Por que eu não estou conseguindo mexer a minha tela? Peraí, galera. Subiu sua tela? Não, a minha tela não sumiu, só que eu não estou conseguindo deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo mexer nela, passar os slides. Você pode parar e compartilhar de novo. Para e volta a compartilhar de novo. Melhor. Deixa eu fazer isso aqui. Até aqui alguma dúvida, algum comentário? Eu estava aqui pensando, Carla, exatamente na questão arquetípica, né? Você colocou na questão do inconsciente coletivo, né? Uhum. Então, me parece que a gente pode compreender dessa seguinte maneira. É como se esses astros, né, esses planetas, estivessem se referindo aos arquétipos junguianos, né? Então, quando você fala, por exemplo, de Vênus, né? A gente pode entender Vênus como associado a um arquétipo, que seria o arquétipo Da Afrodite. da Afrodite, né? Eu estava pensando em Oxum, né? Mas Afrodite, né? Vênus, Afrodite, né? Sim, Enfim, sim. né? Que tem a ver com a riqueza, o prazer, né? Isso. A sensualidade, né? As conquistas que geram felicidade, geram alegria, né? Para você que está nessa busca, né? Exato. Uhum. Assim como a Lua pode representar o arquétipo materno. O que mais? O Sol, no nosso mapa, ele fala muito da nossa jornada do herói. Uma pista, assim, né? Isso é uma associação, gente, que não tem... Eu não vi ainda estudos assim, que relacionem isso de uma forma direta, tá? É tudo, assim, de forma indireta. Mas tem muito a ver a posição do Sol no nosso mapa, tanto por signo, quanto por casa, quanto pelos aspectos que ele recebe de outros planetas, com a nossa jornada do herói, com o nosso processo de individuação. Por isso que muita gente que chega, assim, para mim, confunde a ideia do signo solar como uma força que, assim, não, porque a pessoa que nasceu com o Sol em Áries, né, vou citar o meu exemplo, que é o que eu tenho mais propriedade para falar. Eu sou uma ariana, ou seja, o que quer dizer isso? Que eu nasci quando o Sol estava posicionado no signo de Áries. E aí as pessoas têm uma tendência a associar esse fato a características do signo de Áries, como se automaticamente eu já fosse impulsiva, briguenta, como se eu automaticamente fosse independente, mas não é. Por quê? Porque o Sol, na minha concepção, e de alguns astrólogos também com essa abordagem, ele representa o processo de individuação. Ou seja, é um processo. Eu não nasço com essas características prontas. Né? Então, é muito legal a gente ter esse olhar mais profundo mesmo, sabe? E não taxar logo quem nasceu em março de impulsivo, briguento, ou um taurino de preguiçoso, comilão, ou um geminiano. Alguém levantou a mão, Mônica? Estou falando rápido. Sim, fui eu, Carla. Não, tranquilo, estou a adorar. Nós podemos dizer que não nasce com essas características, mas tendo em conta que o Sol é considerado, a seu ver, pela jornada do herói, pode haver uma predisposição para essas características como desafio? Perfeito. É exatamente isso. É uma predisposição, mas que eu só conquisto, obviamente, com desafios, né? Então, é muito legal, gente. Assim, eu vou tentar voltar aqui um pouquinho para a apresentação, para não fugir, mas só para vocês entenderem como é o meu olhar e o olhar dos meus professores, né? Sempre relacionando principalmente com a abordagem junguiana. Carla, desculpa, se calhar eu não me fiz entender.
A predisposição que eu me referia seria, será que há uma predisposição, você deu o seu caso, para alguma impulsividade ou outra característica? No entanto, é o desafio da jornada do herói superar isso. Era aí que eu me queria referir. Ou definitivamente, eu percebo a parte de, não é porque nasceu porque é ariana que vai ter as características relacionadas com a posição da casa do... pronto, aquela diferença que você referiu, do Sol, isso, aquela diferença que você referiu. Mas, sendo considerada a jornada do herói, poderíamos dizer que pode haver uma predisposição para lidar com o desafio dessas características, ou não? Sim, sim. Inclusive, assim, tem alguns teóricos, né, da astrologia que acreditam na teoria reencarnacionista. Então, é como se a gente escolhesse, né, a minha alma escolheu nascer naquele dia para conquistar essas características, esses atributos que talvez em outra vida eu não tenha conquistado ou explorado. Então, nessa vida, eu, Carla, nasci com o Sol em Áries, não porque eu já nasci pronta para a guerra, mas porque eu vim conquistar a minha independência. Mônica, isso, exato. Eu vim conquistar a minha independência, a minha autonomia, a minha assertividade. Aí, em qual área da vida? Pode falar, Renata. Na casa onde o Sol está, que no meu caso é a casa 2, casa do dinheiro. Então, eu preciso alcançar autonomia, independência ariana na casa 2, na minha vida financeira, material. Percebe? A gente vai costurando as informações. Alguém pediu para participar. Carla, e é bem interessante isso, né? Você tocou na visão espiritualista, né, da própria astrologia. Aprofundando um pouco mais nessa visão espiritualista, tem alguns autores, alguns teóricos, que comentam o seguinte, que fazem a seguinte analogia, né, como se o indivíduo, né, ele fosse o personagem de um drama, o personagem de uma novela, por exemplo, de um filme, por exemplo, né? Mas esse personagem não é o ator. O ator, nessa concepção, seria o espírito, né? Certo. Então, o espírito foi contratado pelos diretores de um filme para poder atuar naquele filme, sendo um personagem específico, né? Tá. Então, no filme X, né, aquele ator, ele foi contratado para fazer parte de um filme de faroeste, e ele vai ser, né, um gangster, um bandido, um ladrão, né, para fazer parte daquele filme de faroeste. Então, ele vem para encenar aquele filme, para participar desse enredo do filme, com algumas qualidades, algumas características, né, apropriadas ao papel que ele vai desempenhar. Né? Então, ele passa a atuar naquele filme, terminou o filme, ele é contratado para um outro filme. No outro filme, ele vai ser um padre. Ele vai ser um padre da Idade Média. Então, ele vai ter que participar daquele enredo com aquelas qualidades, características apropriadas àquele personagem, que é um padre da Idade Média. No outro filme, ele vai ser um professor de física quântica. Então, e aí ele pode ser um professor mais carrasco, como ele pode ser um professor mais empático e amoroso. E aí eu vou fazer já um gancho com uma parte da palestra, que é exatamente o que você acabou de descrever, os planetas, que são os personagens, e a forma, a qualidade da atitude do personagem vai ser o signo onde aquele planeta está posicionado. Então, por exemplo, o professor, esse personagem que vai ser um professor, se ele tiver no signo de Câncer, ele vai ter uma abordagem mais feminina, mais cuidadosa, mais empática. Se ele estiver vestido de Áries, ele vai ser mais autoritário, vai ser mais mandão. Então, é perfeita essa associação. Você acabou de descrever a força dos planetas e o tom, né, com que eles vêm. E fazendo esse link aí com a psicologia analítica, Carla, o problema acontece, ao meu ver, quando esse ator, né, que é contratado para fazer alguns filmes, ele começa a participar de filmes, por exemplo, somente de guerras,
né? Perfeito. E ele vai desenvolvendo cada vez mais a habilidade para guerrear, para lutar, né? E ao ponto desse ator se identificar com os personagens. Sim. E se perder nos personagens. Esquecer de quem ele é. Esquecer de que ele é o ator e não o personagem. Sim. Aí que é o grande problema. Porque quando a gente se perde se identificando com essas forças arquetípicas, a gente se afasta do processo de individuação. Que é de Perfeito. descobrir quem nós somos de verdade, né? Sim. Então, essa transição entre, né, o personagem que você vai atuar dentro daquele drama, né, que seria aquele filme que tem a ver com a existência, com a vida, né, ou com uma fase da sua vida, né? Então você precisa desempenhar bem esse papel, mas no nível, no ponto de equilíbrio que você não se perca nesse papel. Vai encontrar esse meio termo, né? Esse meio caminho do meio aí, né? Que é a parte mais difícil. Aí tu imagina a gente que nasceu com Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tudo isso para dar. Todos eles querem um lugar no palco. Então, esse é o nosso desafio aqui enquanto meros mortais, é dar espaço a todas essas forças. Isso. Equilibrar isso, porque enquanto a gente excluir um desses personagens, aí vai dar ruim, né? Isso aí eu preciso nem dizer, todo mundo entende. E interessante que essa é a ideia, né? Você reconhece todas essas forças na sua vida, você dá lugar e vazão a todas essas forças, mas você não se identifica com nenhuma dessas forças, né? Sim, você se perde de tudo isso, né? Perfeito. Esse é o movimento do processo de individuação. Felipe quer falar. Oi, tá me ouvindo? Perfeito, sim. Bom, eu estava ouvindo vocês aqui, achei muito interessante, né? Essa ideia de que a alma veio como um contrato, né? Ela veio participar aqui dessa vida, e aí ela tem a possibilidade de escolher um personagem e um tom. É isso, mais ou menos, né? Como um tom de atitude ali que ela pode colocar. Sim. Isso dá toda essa influência sobre a nossa vida, sobre qual personagem que nós estamos atuando nesse momento e qual que é o tom que nós damos para esse personagem como a nossa personalidade, digamos, né? A gente tenta personificar esse personagem aqui do nosso jeito, né? Isso. A pergunta que me vem é assim, será que existe, para além dessas influências planetárias e dos signos, existe algo que contribui a mais? Ou seja, a alma, ela já traz algo como contribuição, ou ela é algo vazio, que ela simplesmente é só esse anseio por se personificar, por encarnar aqui nesse mundo, e aí essas são as nossas possibilidades fechadas. E talvez a pergunta seja assim, existe algo para além da astrologia que influencia a nossa vida? Entendi. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Outras forças que influenciam na forma como a gente nasce, no mapa que a gente recebe, digamos assim? Digamos que se a gente pensar na alma como uma parte da psique que veio, né, para encarnar aqui, e ela sofre essas influências aí dos planetas, porque na data em que ela escolheu descer, né, ela escolheu nascer, ela vai ter essa influência desses personagens, que são os planetas, e das roupagens, do figurino, né? Vamos dizer assim. O figurino, que seriam os signos, né? Mais ou menos assim, né? Isso. Só que ela já é um personagem, ela seria um personagem também, ela traz alguma coisa, ela contribui para isso, ou ela só sofre a influência desses personagens? Eu acho que a Mônica está falando aqui, eu acho que ela complementou a tua pergunta, deixa eu ler aqui. Espera que eu estou aprendendo a mexer aqui. Ela falou assim, seria mais ou menos isso, Felipe, a ver comigo. A ordem divina já é essa matemática dos planetas? É mais ou menos isso a tua pergunta? Ou eu acho que a tua pergunta passa pela questão do livre-arbítrio, talvez, ou não? Também eu acho que passa um pouco por aí, né? Tá, eu vou dizer o que eu, Carla, Carla, entendo, tá? Porque eu acho que isso já entra numa questão para além da astrologia mesmo. Sim, para além da astrologia. Eu acho que é uma questão de crença espiritual, da forma como você entende
a ordem do universo, né? Eu entendo que a gente, você perguntou se a gente vem para contribuir de alguma forma, ou se a gente vem vazio, assim, né, digamos isso. Pela própria astrologia, existem pontos que mostram quais são as nossas contribuições aqui, nesse plano, tá? Essas contribuições, elas são representadas pela casa 10, principalmente pela casa 10, que vocês vão ver mais tarde, é a casa mais alta do mapa. É o ápice da exposição do Sol, como se fosse, assim, o meio-dia, representa essa casa 10, ou seja, é o ápice do lugar onde a gente recebe luz, e ela é a casa, não é à toa, que é a casa da nossa carreira, tá? É a casa da nossa carreira. E eu entendo essa casa 10 como a forma como eu vim contribuir em termos práticos para o planeta Terra. Então, aí já é um dos pontos que fala da nossa contribuição. Outro ponto que fala da nossa contribuição é o nó do sul, que não é um planeta, ele é um ponto que é feito por cálculos, ele tem a ver com a nossa bagagem kármica, ou seja, com todas as qualidades, energias e memórias que eu trago, inclusive, de outras vidas, ou seja, aquela energia ali está sobrando. Aquilo ali, para mim, eu já tenho, assim, eu não preciso nem pensar, isso aqui está sobrando, então eu também posso contribuir a partir dos nodos, do lugar onde estão os nodos, tá? E o terceiro ponto, que é, assim, o Sol, ele também fala da forma como a gente veio contribuir, ao mesmo tempo que fala da forma como a gente veio se descobrir, né? Porque ele mostra o nosso processo de individuação, onde é que acontece ali, de fato, a coisa, qual é o assunto principal que eu preciso me dedicar nessa vida, onde está o Sol. Só que onde está o Sol é, ao mesmo tempo, o lugar onde eu enxergo a minha luz, onde eu enxergo a minha potência, e, ao mesmo tempo, ilumino quem está ao meu redor. Então, o Sol também ele pode falar dessa contribuição que a gente traz. E se a gente for pegar o mapa astral como um todo, ele tem 12 casas, 12 áreas da vida. Né? Cada casa representa um setor da vida. A única casa que tem relação com o nosso livre-arbítrio, não, tem duas casas, vamos botar duas casas. A gente tem duas casas que representam, assim, o nosso poder de escolha, de decisão, que é a casa 1 e a casa 5. Eu considero a casa 5 também. Alguns astrólogos só consideram a casa 1. Eu considero a 1 e a 5. Então, de 12 casas, a gente tem duas, onde a gente tem ali um poder de escolha, né? Então, eu acho que a minha visão de astrologia, ela parte de um olhar onde eu, indivíduo, construo a minha história alinhada com essa força maior, que você pode chamar de Deus, de cosmos, de universo, porque eu sou coautora da minha vida, sabe? Eu estou ali escrevendo a minha vida ativamente. Não estou só sendo... Eu não estou só sendo refém do meu mapa, entende? Acho que é mais ou menos essa a sua dúvida. Sim, eu acho que respondeu bem, assim, né? É uma questão até filosófica, existencial, talvez, total. né? Total. Acho que eu fiz uma pergunta difícil, né? Nesse sentido de responder, né? Fala, Deixa eu ampliar um pouco mais isso aí, né? Essa reflexão nossa aí, que eu acho bem interessante, né? Então, eu acho que nem todo ator, né, é um Sylvester Stallone, né, que é capaz de escrever a obra, né, ser o produtor, seu diretor e seu ator, né? Perfeito. Então, muitos atores são apenas contratados para aquele papel. O livre-arbítrio daquele ator eu aceito ou não aceito aquele papel, né? A grande maioria, né, dos atores, né, eles têm o livre-arbítrio somente para dizer se aceita ou não aceita aquele papel. Porque existe um escritor que escreveu a obra, né? Existe um produtor do filme que vai atrás dos atores e vai financiar toda a obra, né? Vai fazer todas as articulações para dar certo aquele filme, aquela produção de filme. E existe o diretor, né, que vai dirigir o ator, né?
Então, pegando essa analogia, eu acho que poucos, né, têm esse nível de iluminação, dessa capacidade para ser, ao mesmo tempo, o personagem, né, o ator que vai desempenhar aquele papel, o ator, o diretor do seu filme, o produtor do seu filme, né, tudo numa só pessoa. Acho que são poucas as pessoas iluminadas hoje no mundo para ser, ao mesmo tempo, tudo isso, né, produtor, diretor, ator e o personagem, né. Eu acho que a grande maioria, né, inclui todos nós aqui, ao meu ver, nós somos apenas os atores que estávamos ali esperando um bom tempo sermos contratados para participar de qualquer filme, né? Qualquer filme, né? Nem que seja como apenas ali alguém que passa ali para poder completar a cena, né? E aí de repente chegou aquele papel, você nem pensa, não quero sim, me dê logo que eu vou fazer aquele papel. O que é que eu tenho que fazer? Não, só ficar ali sentado ali mudo, quieto, tá bom. Então acho que a grande maioria das pessoas hoje vive assim, porque não tem esse ainda, não chegaram ainda, né? Nesse patamar de iluminação para ser tudo isso, né? Para ser ao mesmo tempo o produtor, o diretor, o ator, o personagem do filme, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, não, Carla? Sim, Evalda, é bem por aí mesmo. E aí a gente precisa também, acho que, contextualizar a própria condição socioeconômica, né, da sociedade, porque, assim, esse tipo de preocupação, né, se eu sou ator, se eu sou diretor, se eu sou os dois, a gente só consegue ter na vida com um mínimo do básico estabelecido, né? Ele com a comida, com o conforto, com a segurança, então, que inclusive são representados pelos planetas pessoais, né? A Lua, segurança, conforto, Vênus também representa conforto, enfim, esses planetas pessoais representam essa parte mais de sobrevivência, né? Então, a gente só tem como chegar nesses 3 últimos planetas aqui, por exemplo, né, de ter consciência da força deles, depois de um mínimo estabelecido. Então, realmente, na sociedade que a gente vive hoje, acho que não sei quem são as pessoas que conseguem ser, de fato, diretor, ator, ao mesmo tempo, né? Realmente são poucas pessoas, e eu acho que essas pessoas têm um papel, assim, destaque, né? Como se fosse, assim, para ajudar a elevar mesmo o nosso nível de consciência, o nível do planeta, em várias dimensões, física, espiritual, político, econômico. Então, Ou seja, né, essa Carla? é uma Ou discussão seja, muito se a complexa. gente conseguir desempenhar bem nosso papel sem se perder nesse papel, já tá bom demais, né? Não Isso, precisa querer ser escritor, nem o produtor do filme, não, exato. né? Eu já estou sofrendo para ser uma atriz, coitada. Ó, tem gente querendo falar, já É. tem um tempinho. Acho que a Célia falou primeiro. Vou mutar aqui o Pronto. microfone. Posso falar? Bom dia a todos, então. Assim, eu vou fazer só uma pergunta assim, relativa ao meu signo, certo? Não sei nem se eu posso, mas eu vou fazer porque eu não sei, que eu não sou de viver, conhecer a parte de astrologia, então. Porque o meu signo, o Carla, é virgem. É assim, qual, assim, eu queria saber, diante de todos vocês já me falaram, e onde é que eu estou nesse planeta, sabe? Eu não sei, porque assim, eu nunca olho signo, eu já olhei quando eu era adolescente, mas há muito tempo que eu não me ligo, sabe assim? Mas eu sinto dentro de mim que tem algo que é levado com alguma coisa forte, tem, é como se fosse, tipo assim, menino, as fases da lua, né? Tem, né? Aí eu me vejo assim, será que eu estou relacionado com as fases da lua? Tem as fases dela, né? Aí depois eu digo, é isso não tem nada a ver. Porque assim também eu não conheço, entende? Essa eu não sei, eu queria saber só um pouco, sabe? Não sei se pode ser aqui dentro da aula, ou Carla e Evalda aí, não sei. Tá, eu vou esclarecer porque pode ser a dúvida de mais alguém também. Primeiro de tudo, a gente está batendo bastante na tecla aqui do signo solar, porque é o que a gente mais conhece, né? Por conta do dia do nosso nascimento e tudo mais. E aí é importante eu falar para vocês que a gente analisa o mapa como um todo, né? Eu não tenho como dar uma resposta assim, tendo como a informação apenas o seu signo solar,
né? Ai, sou de virgem, o que é que eu vim fazer nessa vida? Preciso olhar o mapa inteiro. Mas uma pista a gente já pode ter tanto para você que nasceu com o Sol no signo de Virgem, quanto para todo mundo aqui que está com o Sol em algum signo de terra, que são eles Touro e Capricórnio, tá? Então, quem tem esses outros 2 signos como signos solares, todos vocês têm o elemento terra em comum. Ou seja, para vocês se sentirem vivos, que é a energia do Sol, né, com um senso de importância, de alegria, eu preciso me sentir o quê? Útil, terra. Preciso me sentir útil, botar a mão na massa, trabalhar. Principalmente no caso de Virgem, Sheila, o sentimento de utilidade. Estou sendo, desculpa, utilidade não, de serviço. Estou prestando um serviço, estou servindo alguém ou a uma causa ou a uma ideologia. Esse sentimento de servir, eu vim para servir, é muito importante para quem nasceu com o Sol no signo de Virgem. Tá bom? Te respondi? Sim, ok. Compreendi e bateu bem, sim. Fechou aqui comigo mesmo. Ok, obrigada, Carla. Nada. A Patrícia também quer falar. Então, Carla, primeiro que tudo, agradecer muito, porque eu estou a gostar imenso. Estou mesmo a gostar da forma como estás a expor e contares a tua vida, e está a ser muito bonito. Obrigada. Depois, era uma coisa que há pouco, quando falavas da questão material estar resolvida, lembrou-me muito, e acho que é muito engraçado que, pronto, do que nós sabemos, Jung tinha essa parte muito estabilizada, não é? Com Emma Jung, tinha a família, tinha toda a riqueza da Emma Jung, que podia, no fundo, dar o suporte para ele ser produtor e ser realizador. Então achei isso mesmo muito bonito. E já agora, pronto, passando também, se puderes falar sobre o signo Sagitário, que é fogo, não é? E sobre os outros 2, na Casa Sol, seria ótimo, que é o meu signo. Obrigada. Obrigada pela contribuição também, Patrícia. Essa informação foi bem... Tem tudo a ver mesmo, né, com o que a gente está falando. Eu estou só preocupada com o horário e eu vou fazer o seguinte, eu separei uma parte da apresentação para falar justamente desses pontos em comum entre os signos de fogo, de água, porque, adivinhem só, isso tem a ver com as funções psíquicas de Jung. E é nesse ponto que eu quero chegar. Então, eu vou dar uma acelerada, né, já que a gente tem até 10h30, meu Deus, porque eu ainda quero dar um estudo de caso com o mapa do Jung, para vocês aprenderem a fazer no próprio mapa de vocês. Mas a gente pode esticar um pouquinho mais, sem problemas. Tá bom, então ótimo. Acho que a Célia também quer falar de novo. Enquanto não, porque ficou com a mão levantada, ela continuou com a mão levantada. Mas se quiser, Célia, falar alguma coisa... Isso significa o quê que ela quer falar, não? Não. É porque está levantando. Já entendi. Deixa eu parar aqui de novo a apresentação, porque não estou conseguindo mexer de novo, então vou ter que voltar mais uma vez. Já, pronto. Aqui é só uma citação desse autor, que é um dos que eu gosto de pesquisar, e ele fala para a gente contextualizar a astrologia hoje, voltando só um pouquinho aqui antes, porque eu tenho toque e eu preciso fechar parênteses. Fechando esse parêntese aqui, desse slide, só para vocês entenderem que com o surgimento, com a descoberta de Urano, Netuno e Plutão, a gente teve a primeira divisão da astrologia, tá? Aqui nasceu a astrologia moderna, mais ou menos nos anos de 1781 foi quando Urano foi descoberto, 1846 Netuno, 1930 Plutão, tá? Então, aqui a gente tem a astrologia moderna, que inclui esses planetas transpessoais. A astrologia clássica só estuda até Saturno, tá? E como é que está a astrologia hoje, nos dias de hoje? Achei essa citação boa para resumir, né? Ele fala o seguinte, que o desenvolvimento do conhecimento psicológico teve grande impacto na astrologia, e os seus símbolos antigos passaram a ser compreendidos como forças arquetípicas presentes no interior de cada um de nós.
Esse intercâmbio moderno entre ambas as áreas do conhecimento trouxe à astrologia uma nova possibilidade, tornar-se um mapa da alma, capaz de explicar ao ser humano as poderosas forças que se atraem e se repelem dentro de si, tá? Então, não tá arrumado não, meu povo. Tem coisa se atraindo, tem coisa se repelindo, tá? Ó, o mapa, ele vem dependendo do mapa. Tem forças que se dão mais às mãos, que se entendem, mas tem forças que estão totalmente, assim, que exigem um esforço maior do indivíduo, né, para integrar tudo isso. E esses autores que eu destaquei aqui são alguns dos autores, assim, mais modernos que alinham a astrologia com psicologia analítica, principalmente, tá? E aí também importante falar desse caminho. A gente saiu de uma astrologia que trabalhava com adivinhação, com fatalismo, e entendendo que o mapa astral tem poder sobre o sujeito, né? Inclusive tem a ver com a pergunta lá do Felipe, né? Então, a gente já teve essa ideia de que nascia ali, o mapa ele só representava o destino do sujeito, não tinha muito o que ele fizesse, ali estava todo o que ia acontecer, quando ia acontecer, e aquilo era uma fatalidade. Hoje, a gente já enxerga a astrologia e o mapa astral como uma possibilidade, tá? E aqui existe a participação ativa do sujeito. Então, o mapa, ele sai desse lugar de ter um poder sobre a pessoa e passa a representar a potência daquele sujeito. É como se o mapa astral representasse o teu DNA astrológico. Então, ali está toda a tua potência, tá bom? Isso aqui também vale a pena ser lido, tá? Essa autora, ela diz o seguinte, que a astrologia não é um saber para se acreditar ou negar credibilidade, e sim um saber tão antigo quanto a história da humanidade a ser constatado. Quando 2 ou mais planetas interagem geometricamente no céu, configurado entre si, podemos constatar simbolicamente, por correspondência, acontecimentos na vida terrestre, ou seja, por sincronicidade. Então, a astrologia hoje entende, ela parte do princípio da sincronicidade, ou seja, céu e terra, um é espelho do outro, por isso que a gente reza assim na terra como no céu, né? Uma parte da oração a gente fala assim na terra como no céu, é mais ou menos nessa linha de raciocínio, não é uma linha de causalidade, ou seja, o planeta ele não está enviando um raio laser que pega em mim e, consequentemente, me faz agir de determinada maneira. Não. Tá? É ao mesmo tempo, um é espelho do outro. E essa fala aqui do Hermann fala muito do papel do astrólogo, tá? Que eu acho importante também ser dito. Ele diz o seguinte: nada posso lhe oferecer que não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser a oportunidade, o impulso e a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Então, o meu papel, né, enquanto astróloga, é basicamente traduzir a potência que é aquele mapa daquela pessoa, e o mapa, ele é apenas um mapa. Quem decide se vai embarcar ou não na jornada somos nós, tá? Então, a gente tem aí um 12avos de livre-arbítrio, né, que é relacionado à casa 1, para decidir o que a gente faz com esse mapa. Lembrando que eu venho de uma escola que se chama Luz e Sombra, que entende que todos os planetas e todos os signos, eles vibram numa frequência mais elevada e numa frequência mais densa. Então, a gente tem, por exemplo, vou pegar o arquétipo da Vênus, né, que o Evaldo citou, que fala sobre o feminino, a busca por conforto, por beleza. Nas vibrações mais elevadas, eu uso essa Vênus, o impulso Vênus, para
conquistar conforto na minha vida, para me relacionar com reciprocidade, tá? Nas vibrações mais densas, o que é que acontece? Eu viro uma acumuladora de objetos, de sentimentos, eu vibro na dependência ou na codependência dentro de um relacionamento. Então, só para vocês entenderem que eu entendo a astrologia dessa forma, luz e sombra, tá? Vibrações mais elevadas, vibrações mais densas. Foi assim que eu aprendi. E aqui, deixa eu dar um zoom, que foi basicamente o que o Evaldo já nos trouxe, né? Sobre... Tá bom por aí? Deu bom aí para vocês verem? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito. Os elementos que constituem, né, o nosso mapa astral, que foi o que a gente comentou lá em cima. O mapa ele é constituído pelos planetas, que eu vou dar outro zoom aqui para vocês entenderem onde é que eles estão aqui. Que esse mapa que eu escolhi, eu queria que combinasse a cor com a apresentação, mas ele não é muito bom. Mas está combinando, a cor é o que importa. Ó, gente, aqui estão os planetas, certo? Aqui é Marte, aqui Saturno, Júpiter. Do lado aqui de fora estão os signos. Aqui no centro do mapa sou eu, Carla. E essas 12 fatias aqui são as casas astrológicas. Então, voltando lá para o exemplo do Evaldo, né, tendo a vida como uma peça de teatro ou um filme, os planetas e luminares são Sol e Lua, tá, gente? A gente não considera Sol e Lua planeta, a gente chama Sol e Lua de luminares. Eles são os personagens. Os signos é como eles se vestem, né? Dependendo do signo onde o planeta tá, ele tem essa pegada mais autoritária, mais empática, que representa, então, as personalidades desses planetas. E as casas astrológicas, elas são a parte do mapa mais concreto que a gente tem, tá? Porque é onde as coisas acontecem, tá? Então, a casa 1, que eu disse para vocês, que é a casa do corpo físico, do ascendente, desculpa, que eu disse que era a casa do ascendente, ela tem a ver com o corpo físico. Então, quem tem muito planeta na casa 1 pode ter tido muita cicatriz, pode ter tido um nascimento mais complicado, tá? Porque traz alguma marca no corpo. Então, as casas astrológicas são as áreas da vida, os planetas, os personagens, e os signos é como se fosse o figurino, tá? Figurino desses planetas. Vai ter lá mais para frente um outro mapa melhor de entender, porque eu realmente queria que esse combinasse com a cor da apresentação. Mas vocês vão conseguir visualizar isso melhor. E o que eu queria focar, né, dentro de todos esses elementos que o mapa traz, que são os signos, os planetas e as casas, para essa apresentação de hoje eu queria muito focar nos signos do zodíaco, porque é daí que a gente vai fazer a correlação com as funções psíquicas, tá? E vai responder também aquela pergunta sobre Sagitário, sobre, meu signo, qual é o meu signo? A gente vai ver tudo isso. E eu queria citar essa história, contar essa história, né, da professora da minha professora, que é a Emma Costé de Macheville. Ela é vamos dizer assim, quem criou essa abordagem luz e sombra da astrologia, tá? Porque ela era essa pessoa curiosa que não se contentava com as explicações já pré-estabelecidas a respeito do que era signo, tá? Porque existem as explicações ali prontas, né? Mas ela queria entender mais a fundo o que era o signo e ela tinha, eu acho que 7 filhos. E uma dessas filhas era muito danada, muito, muito danada. Não é à toa que se chamava Urânia, que é representa a força de Urano, né? Que é o planeta, um dos Não planetas... para quieto, né? Não para quieta. Era a Urânia. E num desses dias que a dona Emma, estava
no escritório dela, concentrada, meditando sobre o significado dos signos, a filha dela, a Urânia, começou a bater na porta para entrar, pedindo para entrar, e a dona Emma resistindo, né, a essa brincadeira da filha dela, até que chegou uma hora que estava insuportável, ela não conseguia se concentrar, e deixou a filha entrar. E pediu para a Urânia ficar quietinha, né? Beleza. Aí lá estava ela estudando, lendo, se concentrando, respirando, para entender melhor o que eram os signos, até que ela tinha um prisma, né, que é esse objeto aqui, ela tinha um prisma desse no escritório dela, e a luz do sol entrou pela janela, passou pelo prisma e criou um arco-íris. Refletiu um arco-íris no outro lado da parede. E a Urânia perguntou para a mãe dela: mãe, por que quando a luz do sol bate no prisma, aparece um arco-íris? E nesse momento, dona Emma Costei de Macheville, ela teve um insight, assim, um vislumbre de que o signo é energia. Exatamente essa fala que está aqui. É luz manifestada no espectro com diferentes frequências. Assim como as cores têm diferentes frequências, os signos também têm diferentes frequências, mas eles vêm da mesma fonte, ó. Eles vêm da mesma fonte. E o zodíaco é, então, o espectro da vida. Tá? O zodíaco, que contempla os 12 signos, ele representa o espectro da nossa vida. São todas as energias que a gente tem disponível e que se combinam entre si. Por isso que cada mapa é único, cada combinação é única, não tem como negar isso, tá? Então, entendendo o signo como energia, e que todos vêm do mesmo lugar, todos vêm da mesma fonte, eu quero dar uma notícia a vocês. Todos vocês, sem exceção, têm todos os signos constituindo o seu ser. Então, não adianta dizer que não gosta de Áries, que não gosta de Escorpião, que Capricórnio é o capeta, porque vocês têm essa frequência, essa energia se manifestando em alguma área da vida